paz do Senhor, meus irmãos. Veja que aconteceu um tornado, destrói a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, deixando um total de 6 mortos, 430 feridos, na tarde de sexta-feira do dia 7 de novembro de 2025, com ventos de 250 quilômetros. Não sobrou nada. É importante nós relatarmos o que aconteceu nesta cidade, porque no Brasil nós já ouvimos falar em ventos fortes, mas tornado nós nunca ouvimos falar, né? Mas infelizmente aconteceu nessa cidade no dia 7 de novembro. Quando nós vemos essas coisas acontecendo no Brasil, nós começamos a entender uma coisa, que nós temos que rever as nossas alianças. O Brasil, ele sempre foi um país que teve aliança com Israel. E depois que veio esse governo atual, né, é um governo que é contra Israel. Eles são a favor de terroristas como o Hamas, o Hezbollah, PCC, Comando Vermelho. Eles preferem ficar do lado desta gente ao invés de ficar do lado de Israel. E nós sabemos o que a Bíblia fala sobre a aliança de Deus com Abraão. Quando Deus falou para Abraão, aquele que te abençoar será abençoado, mas aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado, né? E este atual governo, o que eles fazem? Eles amaldiçoam o povo de Israel para ficar do lado desses terroristas. E são consequências que podem acontecer na nossa nação. Trazem maldição sobre a nossa nação, o qual nós nunca vimos isso no Brasil. Agora vemos isso aí, o que está acontecendo nesta cidade, que pode acontecer em outras cidades. Pode acontecer na tua cidade. Então você me diz, mas isso acontece por causa dessa situação? Sim, é um dos motivos. Porque o Brasil sempre foi um país abençoado, um país que nunca teve essas situações como esta, o qual a pessoa chega na sua casa e só encontra destroços. As pessoas que morreram, os feridos, né? Não morreu tanta gente, morreu poucas pessoas, mas teve 430 feridos. Quando se achava que havia paz e segurança naquela cidade, houve repentina destruição. E o Brasil sempre teve aliança com Israel. Um dos pontos mais maravilhosos, quando Israel se tornou outra vez nação, um homem brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele assinou, ele fez todo o trabalho para que Israel fosse aprovado como nação. Isso trouxe com certeza muitas bênçãos sobre a nossa nação. Mas agora, através deste homem maligno que está no poder, ele então quebra a aliança com Israel, que estava sendo feito pelo governo Bolsonaro, quando estava havendo aquela aliança entre o Brasil e Israel, e trazendo várias tecnologias de Israel para cá, e sendo feito desta forma, mas de repente troca e vem um governo maligno, comunista, que odeia Israel, que está como aqueles povos do Oriente, né, que dizem que eles querem morte aos judeus, morte aos cristãos, né? Então nós, como servos de Deus, nós temos que orar. Eu não estou aqui fazendo um vídeo político, entenda o seguinte, mas nós temos que observar o que vem acontecendo. Porque, certamente, tudo aquilo que é feito contra Israel tem consequências gravíssimas. E nós, como crentes, conhecemos o que Deus faz, né? Por isso que nós temos que estar de joelhos, clamando aos céus, pedindo ao Senhor ter misericórdia do Brasil, que nós, crentes, nós, servos de Deus, nós amamos o povo de Israel, nós temos aliança com eles.
porque eles são protegidos pelo Senhor, pela promessa que Deus fez a Abraão. É isso que nós precisamos entender. E nós temos que dobrar os nossos joelhos, orar com fervor, pedir para que o Senhor levante um outro governo nesse país, que a partir do ano que vem possa se levantar um novo governo que seja a favor de Israel, né? O Brasil não pode passar por essas consequências. Tudo aquilo que você via que era acontecia em tantos lugares, mas agora no Brasil começa a acontecer, isso é muito perigoso. Então vamos orar pela nossa nação, né? Sabendo que o que acontece no Brasil é por causa de muitas consequências do pecado, né? O pecado, ele traz diversas consequências terríveis a qualquer nação, e o Brasil precisa se recuperar, o Brasil precisa caminhar debaixo da graça de Deus, e nós precisamos orar como crentes. Deus vai nos ouvir, porque Ele ama o Brasil, Ele ama os servos dele, e através do nosso clamor, Deus vai levantar uma grande vitória para o nosso povo, e não veremos mais tornado destruindo cidades do nosso país, né? Tudo que passou esse povo desta cidade, outros podem passar também, mas nós temos que orar, temos que clamar pela nossa nação, para que o Senhor desfaça toda ação demoníaca contra o Brasil, e o Brasil possa prosperar, possa estar em paz, né? Que a natureza não venha com tornado, que não venha com maremotos, né? Veja os bramidos no mar, tudo isso é que acontece, né? Nós temos que estar alerta, em oração, e vamos abençoar este povo, né? Este povo que está sofrendo, né? Que é o povo do Rio Bonito, do Iguaçu, no Paraná. Amém? Receba no teu espírito em nome de Jesus.